Paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos amados e queridos irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui para falarmos da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos na nossa sexta lição, dia 7 de fevereiro de 2021, que tem como tema a santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Nós estamos num trimestre, nosso primeiro trimestre de 2021, falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E hoje vamos falar um pouquinho sobre santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Texto áureo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Verdade prática. Santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Nossa leitura bíblica está encontrada no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o 23. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 23, que diz assim: Portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. O objetivo geral da nossa lição é mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito. Os nossos hinos sugeridos são o 247, o 363 e o 455 da nossa harpa cristã. Muito bem, amados, nós estamos aqui hoje já de Belém do Pará, na cidade de Belém, gravando esse vídeo sobre a Escola Bíblica Dominical. Nós somos gratos a Deus por tudo que Deus tem feito em nossa vida. Eu quero começar essa escola dominical orando pelos nossos amados irmãos e também apresentando a nossa pastora missionária Valdeli, que está hospitalizada, mas está bem. Deus está no comando, Deus está no controle, e nós devemos todos orar, pedindo a Deus que venha dar uma boa recuperação para a serva do Senhor e os demais pastores e companheiros que estão ali em Macapá, no estado da Amapá. Convido você a orar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Pai eterno, te rendemos muitas graças nesta manhã, pelas tuas misericórdias que o Senhor tem tido para conosco. Queremos te apresentar em oração a vida dos nossos amigos, ouvintes, internautas, ó Deus, telespectadores que têm nos assistido, Senhor, todas as escolas dominicais, e oramos para que eles cresçam na tua graça, no conhecimento da tua palavra, e que eles sejam cheios do Espírito Santo. Abençoa também a tua serva, a missionária Valdeli, que está hospitalizada. Que o Senhor venha conceder saúde, vigor à tua filha. E assim, meu Pai, te peço uma boa recuperação para a nossa irmã. E assim abençoa todos os pastores que estão, não somente no estado do Amapá, mas nos demais estados, trabalhando pela tua obra e fazendo a tua vontade, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre santificação, santidade. Falaremos um pouco sobre a santidade no Antigo Testamento, a lição ela traz esse tema, e também no Novo Testamento, e depois falaremos da santificação aplicada à vida do crente, à vida do cristão. O tema é
santificação. Mas o que é santificação, afinal de contas? A santificação é o processo mediante o qual Deus está purificando o mundo e os seus habitantes. É um conceito bem breve sobre santidade, que quer dizer separação, quer dizer limpeza, purificação, consagração. Santidade é o que Deus quer de nós. A Bíblia diz: santidade ao Senhor. Que cada um de nós possamos viver uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida justa, uma vida fiel perante o nosso Deus. E nós vemos aqui nesse tema que a santificação são aqueles que se comprometem com a ética do Espírito. Eu gostei desta palavra, comprometimento. Então a santidade ela vem através de um comprometimento do cristão para com a conduta do Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia ordena que nós venhamos viver no Espírito e andar no Espírito. Precisamos ter uma conduta pautada pela pessoa gloriosa e bendita do Espírito Santo. O céu tem ética, o céu tem uma conduta. O mundo também tem a dele. E nós devemos escolher entre a conduta do mundo e a conduta do céu. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Efésios, ele deixa muito claro essa oposição, né? Como é oposto a santidade dos verdadeiros cristãos e a vida que os gentios vivem no mundo. É oposto. Então nós vamos perceber dentro disso que o servo de Deus tem um padrão, o servo de Deus tem uma conduta, o servo de Deus tem, né, uma maneira, um modo de viver todo peculiar que Deus, assim, Ele trabalha para que nós venhamos viver conforme a santidade dele. O apóstolo Pedro foi um dos homens que falou muito sobre a santificação e ele vai dizer que nós devemos ser santo como Deus é santo. O padrão é a santidade de Deus e nós precisamos ser santo como Deus é santo. Ele menciona Levítico 11, 44, 45 e no capítulo 1 ele vai mostrar para nós que nós precisamos ser santo e ser santo em toda a nossa maneira de viver. Nós vamos estudar hoje nessa lição que ser santo o que é ser santo e a necessidade que temos de ser santo para termos uma vida de santidade na presença do nosso Deus. A santidade, ela originou-se, obviamente, no próprio Deus. O apóstolo Pedro disse: sede santo como Deus é santo, né? Então, a origem é de Deus. A origem é do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos buscar o Senhor para vivermos em santidade, andarmos em santidade na presença do Senhor. No Antigo Testamento, essa ideia de santificação, ela estava muito atrelada vamos dizer assim, aos ritos, né? Deus ali estabeleceu alguns ritos de limpeza e de purificação para que os israelitas viessem viver o padrão de santidade diante de Deus. Então Deus ele estabeleceu alguns rituais de purificação e a gente vai perceber que é muito sinônimo, né? Apesar de serem termos distintos, mas são muito parecidos e semelhantes ali, o termo consagração, santificação, consagração e purificação. Então nós vamos ver que exatamente ser santo é deixar de viver uma vida profana. E o profano, ele é exatamente o oposto, né? É alguém que realmente ele é indiferente com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado. Então a gente vai perceber esses termos, como kadosh no Antigo Testamento, que representam, né, ser santo diante de Deus, ser santificado ou santificar, oposto à parte, né, que vem mostrar para nós a questão da separação. Ou seja, quando Deus nos chama para a sua presença, Ele nos separa, né, do viver do mundo, Ele nos separa do habitual, do cotidiano, né, dos costumes que o mundo tem e exerce. Então nós vamos perceber isso com muita clareza dentro do
Antigo Testamento, somente ali na questão da cerimônia religiosa judaica, a gente vai perceber vários ritos ali de purificação na presença de Deus. Nós também vamos tratar um pouquinho sobre essa questão do Novo Testamento. E no Novo Testamento nós vamos observar não somente a limpeza que a gente percebe no Antigo Testamento, de ser puro, de ser limpo, né, de ser separado, de ser colocado à parte, quando Deus chama, quando Deus escolhe. Mas nós vamos observar que no Novo Testamento a Trindade ela está trabalhando para essa santificação. A Trindade divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando na santificação do homem. Nós vamos ver o Filho através da palavra, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra viva, que é Cristo Jesus santificando nossa vida. Nós vemos aqui o Espírito Santo, quando Pedro fala que, né, pela santificação do Espírito, pela regeneração e santificação do Espírito. Nós vamos observar essa questão da santidade de Deus, né, atrelada ao homem aceitar a Cristo, aceitar o sacrifício de Cristo, né, aceitar a salvação em Cristo. E a gente vai ver que essa santificação, ela tanto é posicional, como também ela é progressiva. Posicional é porque ela nos tira da posição antiga, posição profana, posição imunda, indiferente às coisas sagradas, e nos transporta para o sagrado. Então, nesse quesito, nós podemos observar que o homem, quando entrega sua alma para Cristo, né, ele é automaticamente lavado pela regeneração da palavra, ele nasceu de novo, ele nasce de novo. E quando ele nasce de novo, a santidade, através do Espírito que vem habitar na vida dele, através do Espírito Santo que vem habitar, ele já o posiciona, né? Tanto é prova que todas as vezes que o apóstolo Paulo se dirige a uma das igrejas, nas suas cartas, nas suas epístolas, ele vai sempre se dirigir aos santos e amados. Ele estava falando dessa santidade posicional que o homem obtém quando aceita Cristo, né? Quando o Espírito Santo vem morar no coração dele. Eu, você que aceitamos a Cristo como Salvador, somos santos do Senhor. Né? Por quê? Porque Deus nos tirou de uma vida profana, de uma vida imunda, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então você pode perceber, essa posição é diferente, mudou. Né? Mudou o nosso posicionamento. Antes nós tínhamos um sentimento, uma posição no mundo, uma maneira de viver, uma maneira de agir, uma maneira de falar, uma maneira de se vestir. Hoje, em Cristo Jesus, a gente muda, né? Não somente a nossa fala, a gente muda as vestes, a gente muda os nossos sentimentos, a gente muda a nossa maneira, o nosso modo, o nosso estilo de vida também. Muda, não é mais pautado segundo o padrão do mundo. O verdadeiro cristão, ele não anda sendo dirigido ou conduzido pelos padrões ou pelos costumes do mundo. Como eu falei no início, é completamente oposto, né? Está sempre em confronto com os costumes de Deus, com a ética do Espírito, com a conduta cristã. É diferente. Então a gente pode perceber que o homem de Deus, ele é conhecido. De perto ou de longe, ele é conhecido. E eu estou muito espantado com essa mistura que está havendo. Há uma mistura muito grande que a gente já não consegue mais detectar. Mas é claro que isso é uma visão que a gente observa muito aparente. A santidade ela vai muito além do que isso, ela vai muito além das aparências. Mas a gente já começa a observar e ver que não tem diferença, a coisa está muito misturada e isso é muito perigoso nos dias em que nós vivemos na nossa atualidade. Mas nós podemos observar essa santificação posicional, quando Deus nos tira do mundo, nos tira do pecado, nos arranca das mãos do diabo e nos transporta para o reino do Filho do seu amor.
derrama sobre nós o seu Espírito Santo que nos santifica. Posicionalmente, não somos mais homens profanos, nós somos santos. Mas, como eu disse, é o novo nascimento. É quando a gente vai dar os primeiros passos na fé, né? Vai tomar leite da palavra de Deus, vai conhecer os primeiros rudimentos da fé cristã, as doutrinas básicas, e a gente vai aprendendo, né? E nesse processo de aprendizagem também entra o processo de santificação, que é chamada santificação progressiva. Provérbios 4,18 diz que esse processo é semelhante à luz da aurora, que vai brilhando, 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 até que se torne um dia perfeito. Então a gente pode perceber que a santificação ela é progressiva, e nós temos que também entender que ela não é algo secundário, não corre paralelo à salvação do homem, muito pelo contrário, né? É algo que está extremamente ligado à salvação do homem. Tanto é que sem a santificação ninguém verá Deus. Ninguém. Hebreus 12, ele fala isso, 12, 14, que ninguém verá o Senhor. Então, o homem, quando aceita Cristo, Deus tira ele do mundo da condenação, né, da destruição, e o posiciona na vida, na santificação, na verdade. Diante disso, começa-se um processo de crescimento, de amadurecimento, e, portanto, a santificação ela vai a cada vez mais se atrelando, se envolvendo este homem, fazendo com que ele venha crescer. A santificação está dentro disso, ela é esse processo de amadurecimento, de conhecimento. Nós temos que perceber muito claramente isso, por exemplo, quando Paulo ele diz para os filipenses que ele não era perfeito, mas uma coisa ele fazia, é que esquecendo das coisas que para trás ficavam, ele agora corria para frente, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele não se julgava santo na sua perfeição, mas ele se esforçava para esquecer das coisas que ficassem para trás e olhava para frente. Isso é o processo de santificação progressivo. Cada dia nós vamos tirando algo da nossa vida que não agrada a Deus. Cada dia a palavra de Deus vai trabalhando no nosso coração e vai limpando o nosso caráter, tá? E a nossa mente. Eu estou falando desde a lição passada, a nossa mente. Porque não adianta mexer com o nosso comportamento se primeiro não mexer com a mente. Não vai adiantar você tentar mudar por fora se primeiro você não mudar a tua mente. Se no primeiro você não mudar o teu coração. Então não vai resolver nada tentar uma aparência para os homens pelo lado de fora. Nós precisamos aprender com toda a sinceridade de Deus na nossa vida que a nossa mente precisa ser transformada. Uma mente transformada, um comportamento transformado. Uma mente renovada, uma vida renovada. Que nós possamos trabalhar a nossa mentalidade. A nossa mentalidade precisa ser mudada. Então, a santidade precisa ser atingida na nossa mente através da palavra de Deus. Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Cada vez que nós vamos conhecendo as Escrituras e as Escrituras vão nos mostrando, vão revelando para nós os nossos erros e as nossas falhas, e há uma separação dessas falhas, dessa profanação, desse pecado, a gente vai se santificando para Deus. A gente vai se tornando mais semelhante a Deus. Nós vamos, a cada dia, vai formando-se dentro de nós o caráter de Cristo. E nós precisamos viver essa santificação progressiva todos os dias. Por isso é completamente incompatível um servo de Deus, que se diz servo de Deus, viver uma vida chamando palavrões. Viver uma vida profana, obscena. Viver uma vida de murmuração, de queixa. Viver uma vida de contenda, de briga. É incompatível, porque esse é o oposto à santidade de Deus, ao espírito de santificação. Então nós temos que ter esse cuidado, porque é progressivo. Cada vez que a palavra de Deus vai falando conosco, o Senhor vai colocando dentro do nosso coração o temor do Espírito. Cada vez que a nossa mente pensa na palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus põe no nosso coração o temor. E a santificação é
aperfeiçoada. Paulo escreve aos Coríntios isso e diz para eles que nós precisamos aperfeiçoar a santificação no temor do Senhor. Então observe muito bem que cada vez que o cristão lê a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem esse poder de santificação, o Espírito de Deus usa a própria palavra de Deus, que é o seu instrumento, para operar em nós a santificação, para colocar no nosso coração o temor de Deus, para que nós venhamos nos afastar do mexerico, da contenda, da lascívia, da prostituição, da imundície, seja da carne, seja do espírito, seja da alma. São imundícias, e imundícias é sujeira, completamente incompatível com a santidade, que é a limpeza do espírito. Então você vai percebendo que quanto mais você lê a palavra, ouve a palavra, mas a palavra de Deus vai trabalhando e o Espírito de Deus vai usando a palavra para operar no teu coração a santificação, porque o teu coração vai se enchendo de temor. Se você observar a igreja primitiva no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela crescia e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então o que acontecia? A igreja vivia no temor do Senhor. Mas por que a igreja vivia no temor do Senhor? Porque a igreja vivia aos pés dos apóstolos, aprendendo a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos. A igreja vivia na oração, a igreja vivia no partir do pão, e a igreja vivia na comunhão, e em cada alma havia esse temor. Exatamente por causa disso. Por causa que a igreja vivia na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações e na comunhão. Então o que está acontecendo com essa igreja? Essa igreja está explodindo no temor de Deus. E uma vez ela crescendo no temor de Deus, ela vai se separando daquilo que não agrada ao Senhor. Quanto mais você vê um crente no formato do mundo, igualzinho ao mundo, parecidíssimo com o mundo, você vai percebendo que na vida dele, ele não é um depósito da palavra de Deus, vamos dizer assim. Ele não é o armazenamento da palavra de Deus. A palavra de Deus passa por ele. É algo apenas superficial, porque não cria dentro do coração dele o temor do Senhor. Porque quando nós temos o temor de... E aqui é um ponto importante. Porque o temor de Deus é uma das maiores crises espirituais que a gente está vivendo hoje. O que tem de muitos de nós cristãos, estou falando do mundo, estou falando de nós, cristãos, que não tem o temor de Deus, que não vive o temor de Deus por não respeitar e honrar a palavra de Deus. E a santidade vem através da palavra e através do Espírito, que usa a palavra para operar em nós a santificação, para operar em nós a salvação. Então nós temos que ter esse entendimento. A santificação ela é progressiva. Não é do dia para a noite. Eu li aqui Provérbios 4,18, que a santificação é semelhante à luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando. A luz da aurora, quando você aceita Jesus, é igual a luz da aurora. Não é um dia perfeito. Você percebeu a aurora, ainda tem alguma parte escura. Ainda tem ali uma obscuridade. Mas à medida que o dia avança, o sol clareia e a negrura vai embora. Assim é a vida do cristão. A vida do cristão é assim. Ele começa, ele aceita Cristo, ele ainda vem cheio de tantas coisas, de tantos hábitos, de tantos maus costumes. Mas, à medida que ele avança na luz da aurora que é Cristo, na palavra viva, à medida que ele conhece, à medida que ele entende, ele vai santificando a sua alma, ele vai santificando o seu espírito, ele também vai santificando o seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo escreveu aos Filipenses, aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo de número 23, da sua primeira epístola, e ele vai dizer para eles que nós temos que ser irrepreensível e conservar tanto o nosso corpo, como a nossa alma, como o nosso espírito, na santificação ao Senhor. Então, meus queridos, é muito importante que nós venhamos entender isso, porque hoje está se dando uma ênfase muito grande para a alma, para aquilo que é imaterial. Mas parece que não está se dando muita importância para aquilo que é material. Parece que está entrando um conceito na igreja assim, nada a ver, meu corpo, eu faço dele o que eu quiser. Não, a Bíblia diz que nós não somos de nós mesmos. Nós somos templo do Espírito Santo e, portanto, nós já não somos de nós mesmos. Então eu não posso pegar, no caso das mulheres, e abortar.
com a premissa de dizer o corpo é meu. Não, quando nós aceitamos a Cristo, tudo que nós somos e temos é do Senhor. Então não podemos mais fazer isso. Não, eu faço do meu corpo o que eu quiser. Não, o que eu quiser você fazer enquanto estava no mundo. Se você realmente tem Jesus como teu Senhor e teu Salvador, teu corpo não é mais seu, meu corpo não é mais meu. E quem destruiu o templo de Deus, Deus também o destruirá. Então santifique também o teu corpo. Né? O teu corpo não pode ser o homem de Deus para prostituição, para adultério. Sai disso. O seu corpo é do Senhor. E Deus vai requerer de cada um de nós. Santifique também o seu corpo. No passado, lá atrás, muitos também ignoraram, porque achavam que a santificação só era do espírito da alma. E flagelaram os seus corpos, destruíram os seus corpos, abusaram dele na prostituição. Nós temos várias correntes, né, de ensinamentos aí malignos que exaltavam o homem usar o seu corpo para aquilo que não agrada a Deus. E Paulo está dizendo, nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor. Então, meus queridos, é uma necessidade ser santo, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Não bastou somente aceitar a Cristo. Existe uma caminhada, existe um aprendizado, existe um amadurecimento, existe uma trajetória, uma santificação progressiva. Todo dia você vai aprender algo dentro da palavra de Deus que vai falar ao teu coração. E quando a palavra de Deus falar ao teu coração, trazer o temor do Espírito à tua alma, se santifique. A Bíblia diz que para nós seguirmos ao Senhor Jesus, dos requisitos é exatamente renunciar. Mas infelizmente muita gente não quer renunciar. Muita gente não quer deixar o seu erro. E então prefere viver uma vida cristã, mas mundana. Então não adianta. Porque nós não podemos servir a dois senhores, ou nós vamos amar a um e odiar ao outro, ou nós vamos se dedicar a um e desprezar o outro. Não adianta, não funciona. Se estamos servindo a Deus, vamos procurar viver uma vida pautada pela palavra do Senhor. Se afaste de toda a prostituição, da mentira, do engano. Se afaste da vaidade. Se afaste. A vaidade levou Salomão à idolatria. Se afaste da vaidade. Então, eu peço à Igreja do Senhor, há muitos novos na fé que estão me acompanhando. Eu peço a você, minha querida irmã, meu querido irmão, é um processo. Todo dia Deus vai falar no teu coração. Todo dia Deus vai te mostrando o que é santo e o que é profano. E todo dia Deus vai limpando, vai nos limpando, vai tirando de nós aquilo que não agrada a Ele. Que Deus, neste momento, possa te abençoar grandemente com a sua palavra. Eu gostaria de falar do nosso último tópico, que é a santificação aplicada ao crente. Nós vamos ver aqui exatamente que a Igreja do Senhor, ela é um reino sacerdotal. É muito importante frisar isso. Ela é a geração santa, a nação santa. É muito importante frisar isso. A igreja não é um antro de prostituição, não é um berço de adultério. A Igreja do Senhor é santa. Seus servos são santos. A igreja não é uma panela fervendo de murmuração, de mexerico, de falatório. Isso não condiz com a ética cristã, não condiz com a ética do Espírito, não condiz com a santidade da igreja. Não condiz. Então que nós possamos perceber quem nós somos. A comunidade de Jesus é uma nação santa, é um reino sacerdotal. Nós também temos uma vida, uma maneira, um estilo de vida que é diferente do mundo. É muito diferente. Quando nós estávamos lá, nós vivíamos da forma que o mundo ditava. Mas Jesus nos tirou de lá. Então me parece incoerente viver uma vida de cristão sendo ditada pelas regras do mundo. É muito incoerente. Que nós possamos viver essa vida santificada. Sentir prazer em viver uma vida santa para Deus. Amar a Deus acima de tudo. E se esforçar por viver uma vida de santidade. Se esforce, porque as mínimas coisas nos afastarão da presença de Deus. É só um pouquinho de fermento que tem a capacidade de levedar a massa inteira. É só um pouquinho, não é muito, é um pouquinho.
Então que nós venhamos tomar cuidado, que nós possamos ter esse cuidado com a nossa vida espiritual, para que o adversário não venha nos enganar, para que o adversário não manche as nossas vestes, para que o adversário não manche a nossa vida espiritual. Que você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo nessa manhã, viva uma vida de santidade, santificação. Esse pequeno membro que está aqui dentro da nossa boca, chamado língua, nós temos que ter muito cuidado com ele. Nós temos que ter muito cuidado. Quem usar dele de forma legítima, verdadeira, vai comer dos seus frutos. O poder da morte e da vida está na língua. E nós temos que ter cuidado para não matar nossos irmãos. Meu querido, que Deus possa te abençoar grandemente. Seja santo como Deus é santo. O nosso modelo de santificação não é o homem, não é o ser humano. O nosso modelo, o nosso alvo é que nem Paulo. Esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu sigo olhando para o alvo. O nosso alvo é Jesus. Ele é o nosso modelo supremo de santificação. E é para ele que nós devemos ficar com os olhos fitos. Ele disse, olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra. Então, olhe para Cristo, olhe para Jesus. Ele é o nosso modelo de santificação. Não é o ser humano. Não é o ser humano. Olhe para Jesus Cristo. Tá? Então que Deus possa te abençoar grandemente. Que você tenha o Espírito de Deus na vida. Porque se você não tiver o Espírito de Deus na sua vida, te trazendo temor através da palavra, te conduzindo, te dirigindo, falando com você, você não é de Cristo. Mas eu sei que você é de Cristo. Eu sei que você aceitou Jesus de coração. E eu sei que o Espírito de Deus já habita dentro de você e já te posicionou. Você é uma santa, é um santo de Deus. E que agora, a cada passo que está dando na presença de Deus, está aprendendo algo novo, que está revolucionando a tua vida, a tua história, a tua mente, o teu coração. E eu oro para que o Espírito de Deus continue fazendo essa transformação em você. Seja santo, como Deus é santo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos orar e agradecer ao Senhor Jesus mais uma vez. Pai Celeste, muito obrigado pela Escola Bíblica Dominical, por esta lição de hoje. Abençoa, Senhor, todos os nossos amados irmãos. Que a tua bênção esteja sobre a sua vida, esteja sobre o seu lar, sobre a sua família. Que nós possamos viver uma vida santa, meu Pai, sem briga, sem contenda, sem discórdia. Que nós possamos resplandecer como astros no mundo, no meio de uma geração corrompida, ó Deus eterno, que nós possamos resplandecer. E assim, Pai, muito obrigado por esta palavra. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Abreviadamente eu tive que falar sobre a Escola Dominical hoje. Nos veremos na nossa próxima lição, se Deus quiser, no nome do Senhor Jesus.